nós hoje vamos hoje entrevistar o Norberto Borracha, mais conhecido como Borracha, e cujo nome é Norberto José da Silva, um belíssimo nome. E Mulheres à Sexta, só para lembrar vocês, essa live fica no nosso Instagram, gravada, e também fica no nosso canal do YouTube e também no podcast, né? Que é no nosso canal do... Ih, agora deu branco, menino. Mas, enfim, tem do Spotify. E aí ficam lá gravados. Por favor, se inscrevam no canal, deem um likezinho, porque muitas vezes as pessoas assistem os vídeos, mas esquecem de colocar o like, esquecem de se inscrever. E aí, toda vez que tiver aí o nosso um vídeo novo, você recebe, né, comunicação que tem um vídeo novo. Nós estamos aí com a presença de várias pessoas que nos acompanham nas lives. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês novamente, não é? E na nossa entrevista hoje tem um peso bem importante, porque nós temos o Norberto Borracha, que não é só um professor de educação física, né? Graduou aí na ESEF de Jundiaí, fez vários cursos de técnico, inclusive técnico de voleibol, que depois você vai ter que contar essa história, porque o voleibol está no meio do monte de basquete aqui, né? Mas teve muitas experiências profissionais como secretário de esportes, né? Como coordenador de basquetebol no Centro Olímpico. E os principais títulos conquistados aí pelo Norberto Borracha foi bicampeão mundial de clubes, bicampeão sul-americano, sub-17, tricampeão sul-americano nas seleções adultas, tricampeão sul-americano de clubes, vice-campeão na Copa América de Seleções, pentacampeão brasileiro, não é para qualquer um, não é? Tricampeão brasileiro universitário, vice-campeão pan-americano universitário, campeão da Liga Nacional de Basquete e premiado pela Federação Paulista de Basquetebol por 6 vezes o melhor técnico. Não é? Isso aí é Norberto Borracha. Vamos lá, Norberto, vamos contar um pouco da sua história para nós aí. Eu gostaria muito de saber, assim, da sua história pessoal, porque todas essas lives que a gente está fazendo também tem um objetivo, que é de ter um material histórico, né, para qualquer pessoa que for fazer história do basquete e tudo. E a biografia, né, dos entrevistados é muito importante, para as pessoas saberem que não é só o técnico, tem uma história por trás. Então, conta pra gente onde você nasceu, como é que foi seu primeiro contato aí com o basquetebol. Um pouco da sua infância, adolescência e como é que foi formando esse técnico campeão aí, né? Primeira responsabilidade é muito grande de falar com você e com todos aí. Eu frequentava um clube que chamava Associação Esportiva Jundiaense. Esse clube... Você nasceu aonde? Vamos começar aí. Eu nasci em Jundiaí, dia 16 de 9 de 1957. Hoje eu tenho 63 anos. E com 9, 10 anos eu frequentava esse clube chamado Associação Esportiva Jundiaense. E como todo bom brasileiro, eu gostava de jogar futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Eu cheguei a participar de escolinhas de futebol de salão, na época do professor Natanael, na esportiva. E você ficava batendo, e às vezes eu não era escolhido, porque eu não era tão habilidoso com o pé. Eu me virava, sempre fui uma pessoa muito inteligente para aprender a ter as habilidades, mas eu não era habilidoso com os pés. E aí, às vezes eu não era escolhido e ficava batendo bola do lado ali da quadra, jogando basquete. E algumas pessoas foram muito importantes ali na minha infância na esportiva. Tinha um jogador de futebol, ex-jogador de futebol do Santos, Dalmo, foi muito famoso, bateu o pênalti contra o Milan, foi campeão do mundo com o Santos. Aí ele falava, Norberto Borracha. E ele foi amigo do meu tio, que sempre participou do esporte, meu pai também frequentava a esportiva, toda a família frequentava aquele clube, que era um clube voltado para o esporte. Ele falou, você é muito mais habilidoso com a mão, vai jogar coisa com a mão, não com o pé. E o Dalmo foi uma pessoa que me indicou e me levou muitas vezes, a assistir jogos de futebol. Ele me levava
ver jogo. O primeiro jogo que eu fui assistir, o Feola era o técnico, né? Era Gilmar, eram todos jogadores da seleção brasileira. Só não foi o Pelé, foi Pepe, foi não sei o quê. Todos eles jogadores do Santos, Mauro, Bellini. E eu participava e ele me levava para lá e para cá. Aí eu fui para um primeiro ano, naquela época não era quinto ano, era quinta série, prestava vestibulinho de escola, não lembro, tinha que fazer cursinho. E eu fui para uma escola estadual chamada Industrial, não vou lembrar todo. E lá eu conheci o professor Cássio Jugurta. E naquela época veio para Jundiaí um técnico famoso, foi campeão do mundo em basquete, foi medalha de bronze, com passagem pelo Corinthians, Palmeiras, 15 de Piracicaba, chamado João Francisco Braz. Que para mim, naquela época, ele era muito inovador. Pedagogicamente, ele era fantástico. E eu me apaixonei pelo basquete. E eu já com 12 anos fui participar do primeiro campeonato mini de basquete, isso em 1969. E aí eu fui em cima disso, na época na Industrial não tinha o horário dos treinamentos, não batia, e o seu Braz, eu falo seu Braz porque é um nome, por exemplo, me levou até o Colégio Divino Salvador e foi falar com o padre Olívio Binotto, que na época era um idealista do basquete feminino. Era um colégio, eu não sei se você conheceu, Cláudio, que esse padre era o time do padre. E esse padre ele era muito na frente dos outros, porque ele linkou a educação, é o que você está fazendo aí, porque você vê aí nos Estados Unidos, a educação, a família e o esporte. Então, ele, através disso aí, ele transformou um colégio de 400 alunos em 4.000 depois. Toda a minha carreira, o basquete já me deu estudo, ou seja, eu ganhei bolsa de estudo para estudar nos colégios, e esse colégio contratava atletas de referência, porque tinha jogos da primavera, jogos colegiais, uma série de coisas. E o feminino foi o grande destaque desse colégio, que era o professor Ângelo, que depois passou até ser técnico nosso da escola. Quando eu tinha 18, eu tive muitas contusões quando pequeno no meu joelho, até infiltração chegaram a dar para eu jogar com 13, 14 anos. Então, eu tenho um joelho baleado hoje em cima da minha história de atleta, né? Então, eu joguei até 18, 19. Na época, o Ângelo foi para o masculino. E eu acho que o último ano que nós disputamos o campeonato juvenil, nós ganhamos todos os títulos possíveis. Eu não era um excepcional jogador, eu era um bom jogador. Nós pegamos o Marcel, eu peguei jogar com o Marcel em Jundiaí, nós somos campeão estadual, tinha o China, Ronaldo e todos os outros atletas de nome aí. E o Divino foi para mim uma referência, porque me deu além de tudo. E o Nestor, que era o técnico nosso nas categorias de base, foi para o Divino. Quando eu me formei no terceiro colegial, estava faltando um técnico de categoria de base. E ele me convidou para assumir o Mini naquela época. Sim. Então eu tinha 19 para 21 anos, muito jovem. E eu vou contar até um episódio, até eu falei com a Branca que eu ia contar isso. E a Branca, e a Paula já estava no Divino, a grande referência do Divino era a Paula. Né? Tinha a Lúcia, que era uma menina que estava vindo de fora, toda uma estrutura, Samuca, Samuquinha, e tantas, deixar de falar tantos nomes importantes. O Divino tinha um nome, foi um nome, uma referência dentro do basquete feminino. E eu fui dar treino para mim, e aí apareceu a Branca para treinar no Mini. E eu falei, nossa, eu fiquei me achando o máximo, né? Vou dar treino para a Branca. E a Branca tinha 11 para 12 anos naquela época, né? E era uma equipe. Eu dei tanto giro para ela treinar, que ela acabou. Só que a Branca ela foi muito dedicada, muito séria. A Branca muito séria nas coisas. Era muito determinada na vida dela. Ela fez tanto giro, que ela acabou vomitando e foi para o banheiro vomitar depois que eu fiquei sabendo que ela me contou. Mas era o preço do noviciado. Eu era muito jovem, eu não estava pronto ainda, eu nem tinha feito educação física, mas com esse mini eu consegui a terceira colocação no estadual, com algumas jogadoras em destaque. Acho que a Marísia, que hoje é minha fisioterapeuta, que depois também foi fisioterapeuta da seleção brasileira, que foi campeão mundial com o Miguel, foi destaque, acho que ganhou revelação. E aí eu dei continuidade na minha carreira, fui fazer educação física, e aí eu tive algumas equipes de ponta, assim, principalmente nas categorias de base.
Então eu tive a geração da Mina, ele foi campeão estadual Mini, aí eu ganhei melhor técnica, a Mina é melhor jogadora, e aí no Mirim a mesma coisa, vieram outras gerações, né? E eu fui galgando algumas conquistas. Outro também episódio bacana, quando eu fui técnico num joguinho, naquela época tinha joguinhos abertos, tipo Juventude. E eu fui com a equipe do Divino e nós fomos campeões. E tinham duas meninas que eram destaque. As irmãs Lúcio jogavam em Araçatuba. E a Ellen comprou. O pai, eles não tinham tanto recurso financeiro na época, nem o Nelson, nem a Cleo, a dona Cleo, que para mim foi até minha amiga particular. Dona Cleo só me daria um feijão que eu tenho que até hoje aí comprar. E nós contratamos a Cíntia e a Simone Pontello, que foi campeã, acho que a Simone foi campeã do mundo também, para jogar um mini para Jundiaí, o Jundiaí era um mini sediado, era uma festa, os técnicos se conversavam, o nível do técnico das categorias de base eram muito bons. Para você ter uma base, Piracicaba era a Heleninha, Santo André era a Arilza, eu era em Jundiaí, o Ailton era na Vila Maria, fantástico, Luiz Atanabe em São Bernardo, o Paulinho em Marília, não é o Paulinho Bassu, é outro Paulinho, depois do Paulinho eu vou falar também. Então tinha uma geração de técnicos maravilhosos. E esse mini da Cíntia, nós estamos a final com o São Bernardo. São Bernardo era o time da Adriana Santos. E nós ganhamos com uma sexta contra de uma menina de São Bernardo. Logo no começo nós ganhamos de 1 ponto. E fomos campeão estadual. E aí foram umas histórias. Aí a Cíntia, eu falei, pô, mas a Cíntia, aí eu descobri que a Cíntia tinha mais 2 irmãs. Porque nos joguinhos a Ellen machucou o pé, porque o tênis era menor, e a Silvinha, que tinha 9, 10 anos, só dormia no banco, ela quase não jogou. Acabou de entrar. E eu fui tomar informações que as 2 eram excelentes. Aí eu fui pro padre e falei, ó, vamos trazer a Cíntia. Mas você vai trazer uma família inteira por causa de uma menina? Não, eu levantei dados, falei, vamos fazer o seguinte, padre, se não forem boas, o senhor me manda embora. E aí veio a Cíntia, a Elia Silvinha, a dona Cleo veio de lá para a gente, a princípio, morar numa casa em frente à faculdade de medicina, mas ela tinha que buscar mudança. Então elas passavam o dia inteiro no colégio e eu à noite ia dormir de babá com a Cíntia, a Ellen, a Silvinha e o Neco, e o Nelsinho. E uma noite eu estava dormindo na sala, porque eu acordava mais cedo, nem conta essas coisas, né? Porque é babá das meninas. Olha como eu era apaixonado. Hoje eu não sei se eu faria isso, né? E a Silvinha era sonâmbula, eu não sabia, né? E a Silvinha levantou, e a Ellen sempre foi a líder da casa, né? Muito assim, de fazer. Aí eu falei, a Silvinha tá andando aqui. Isso era 2 da manhã, sei lá. Aí ela levantou e pôs a Silvinha na cama. Então, são histórias que a gente passou e acho que a família Luz foi muito importante na minha vida, porque aí eu fiquei até o último ano que elas ficaram em Jundiaí, nós fizemos final em todas as categorias de base. Nós fizemos fomos final do Mini, fomos vice-campeão, perdendo o time da Erilza, que tinha geração de Leila e de mais uma outra jogadoras. Nós ficamos no Mirim campeões, que era a geração da Ellie. No Infanto, nós ficamos vice-campeões, que era a Cíntia, a Ellie, não sei o quê, e fomos vice-campeão juvenil. Então, o trabalho junto aí tinha um trabalho fantástico. E tinha um padre visionário, né, que pensava. Quer dizer, eu acho que o Brasil vai na contramão do mundo, né? Não leva a escola como referência para o esporte, né? Ao contrário, até quem faz esporte muitas vezes deixa de estudar. E depois eu fui convidado para ir para Minercal, aí era outro tipo de trabalho, né? Mas eu acho que a gente vai dando. E aí você já estava com quantos anos quando você foi para Minercal? Nossa, eu comecei com 20, eu já estava com 26, 27. E eu sempre fui mimado, sabe, Cláudio? Até o Venda falou, puta, para tirar você do Jundiaí foi difícil. E o Venda, o Pedrinho, me ligava, até a Hortência chegou a me ligar para eu implantar um trabalho de base em Sorocaba. Mas aí a Cíntia, a Elia e a Silvinha já tinham ido para Piracicaba, que a Maria Helena montou Por sinal, a Maria Helena e a Heleninha, para mim, são referências no basquete, não só na base, como no adulto, para mim, são exemplos, são minhas amigas, e muito com elas. E a gente troca informações até hoje não tanto, porque elas estão mais distantes e a gente não tem conversado, mas durante a nossa carreira, essa geração de técnicos aí, Maria Helena,
Popper Vendramin, que foi meu parceiro, Ferreto, se eu esquecer algum nome, Fioriza em São Bernardo, Paulo Albano Santo André, Laís e tantos outros aí que vieram. A gente se respeitava, a gente era muito amigo e as gerações que vieram eram fantásticas, né? E aí eu fui para Sorocaba porque foi a primeira seleção brasileira que eu fui, que era a geração Cíntia, o time base era a armadora era a Ellen, a Cíntia era uma lateral, a Adriana Santos outra, Roseli Gustavo, Simone Pontello e a Leila Sobral era mais nova, mas eu convoquei para a seleção brasileira e nós íamos para o Sul-Americano. E aí é outra história depois para a gente contar, mas foi uma geração fantástica e 5 delas foram medalhistas olímpicas e campeã mundial. E uma das maiores injustiças para mim foi a Cintia Luz não ter participado em nenhuma dessas conquistas, porque essa é a minha opinião, né? A Cintia Luz foi muito cedo mãe, ou seja, quase toda a família veio para Jundiaí por influência da Cintia. Então, muito cedo ela não é que ela se omitiu, mas ela era fantástica. Ela cortava, jampeava, ela se doava, ela marcava a melhor jogadora, ela tinha chute de 3, era uma jogadora fantástica. Mas infelizmente foi cortado. Eu achei que foi uma pena muito grande. E essa geração, tô vendo até que a Adriana entrou aí, muitos amigos A meus Adriana tá entraram. aí, a Silvinha tá aí, tá todo mundo Silvinha aí. tá aí também, a Silvinha Sonâmbulo, então tá bom. E aí a geração da Adriana era excelente, né? E a história é a seguinte, nós fomos na primeira seleção, eu acho que nós treinamos 40 dias em São Joaquim, lá perto de Franca. Nós Uhum. ficamos 40 dias, viagem, tudo certinho. A Adriana eram meninas que treinavam, comprometidas, que treinavam absurdamente, né? Eu falei, uma geração muito boa, tanto que deu o respaldo para a geração de Paulo e Hortência, né? Uhum. E E na véspera da viagem, porque naquele ano o Brasil nunca tinha perdido categoria de base, e no ano anterior tinha perdido para a Argentina, na geração da Karina, Ana Belém, Laura, que era fantástica. E o Brasil perder para a Argentina em qualquer coisa é ruim, né? Nossa, é Então horrível. nós estávamos treinando para ganhar da Argentina. Uhum. E na véspera da viagem, a Argentina desistiu de ir para o Sul-Americano e o Sul-Americano foi cancelado. A Adriana, eu vou entregar a você. A Adriana batia a cabeça na parede. Treinamos que nem louca e não fomos para o Sul-Americano. Mas foi uma passagem fantástica entre elas e de alguma forma, acho que eu contribuí na evolução da carreira delas e aí alguns campeonatos de base que eu fui, tanto de seleções juvenis e infantis. E eu queria até citar um nome, que era o cara que gostava de mim, que era o seu Oswaldo Cavilha, que era o presidente da federação. Então, ele indiretamente, que era a dona Lelete, nossa, era o Coronel Dias, era o presidente da confederação. Eu falei que eu trabalhei com 4 presidentes da confederação. Ainda com o Gui não, mas quem sabe, né? Não sei. Pois Não é, sei o dia da manhã. quem Então eu sabe, vamos trabalhava, era torcer coronel, aí. a gente não sabe. E a gente fez toda essa fase de preparação. E Uhum. quando eu cortei uma menina, Sorocaba veio para eu montar o trabalho de base e eu fui para Sorocaba e dei continuidade na minha carreira. Só que era outra filosofia já, né, Cláudia? Era em busca do talento, era uma outra tipo de trabalho. Porque você vem dessa coisa da escola, né, para o clube, da categoria de base para o juvenil e depois para a adulta. Quer dizer, você viu meninas começando lá na escola, né? Você treinou essas meninas. Me conta um pouco dessa história. Como é que é ver isso? Como é que é você ver a criança sair da escola, entrar no clube, depois para a seleção? Bom, eu falei, para mim o melhor trabalho foi o Divino Salvador, porque eu falei que tinha esse trabalho voltado principalmente para a educação e tinha uma coisa muito importante que era a família envolvida no projeto. Uhum. Então, nós somos, lógico que os talentos apareciam naturalmente, como foram as Irmãs Luz, juntamente com a Simone Pontello, que chegaram à seleção brasileira, participar da Olimpíada, Mundial, e de uma qualidade, e de uma responsabilidade, de uma competência fantástica. E eu fico assim, outro dia, não faz muito tempo, fizeram
um churrasco de confraternização dessa geração. E eu fiquei até lisonjeado, que todas elas médicas, empresárias de alto escalão, os carros que elas chegavam, não estou nem medindo o que elas têm e o que elas não têm, né? Mas todas de um nível intelectual fantástico, empresárias de ponta, e falando da importância porque eu era bravo, sabe? Eu era meio Caxias, não faltou do treino, não joga. Eu vou contar outra passagem. Eu lembro que tinha duas meninas, duas Raquéis. A Raquel Brito e a Raquel Ballarin. A Raquel Ballarin hoje ela é comentarista de viagens internacionais da Folha de São Paulo e a Raquel Brito é uma empresária de ponta. Eu não sei qual empresa ela está. Até pouco tempo atrás era de um banco. E eu falava 10 horas no quarto. E eu dormi no quarto do vôlei e uma professora dormiu com as meninas no quarto. Acho que foi em Atibaia. E elas entraram 10h05 e os dois meninos do vôlei entraram 10h05. Ah, nós estávamos beijando as horas que eu falava, E a gente naquela época, essa geração de jogador, a gente ganhava de 100 de todo mundo. Era um baita time. A diferença era muito grande, né? E eu não pus elas para jogar. E falei, vocês ficaram beijando, vocês não foram comprometidas com as atletas, então vocês não vão jogar. E chorava, chorava. Mas elas estavam lembrando disso, da importância de eu ser duro, e que elas hoje, como empresários, seguem muito tem esse tipo de atitude junto aos funcionários, de cobrar esse comprometimento, de cobrar as regras, disciplina, que eu vejo não gosto de discriminar gerações, né? Mas é uma geração mais séria, mais comprometida, mais determinada a alcançar as coisas, né? Então, eu acho que essa minha linha dura, que né, eu falo linha dura, mas eu pensava muito mais na educação do que na formação. E eu vi que 3 atletas foram para a Olimpíada e as outras se tornaram empresárias fantásticas ou pessoas fantásticas. Então, o meu papel foi cumprido, né, Cláudia? Eu acho que esse é o papel do educador e, ao mesmo tempo, do técnico, né? E aí, lá em Sorocaba é outro. Como é que foi outro tipo de trabalho? Nós fizemos muitos trabalhos voltados também com a escola. O tanto que o projeto nosso de escolinha na Minercal, nós chegamos a ter 2.400 crianças fazendo basquete. E eu era auxiliar do Vendra e tive a oportunidade de trabalhar, acho que muitos anos com a Hortência também, que eram. Não dá para se falar. Eu falo que Hortência e Paula são mitos e as outras são ídolos, porque elas são, da atleta que elas eram, né? A responsabilidade delas, a determinação, a vontade de ganhar. A Hortência era jogo de queimada, ela quase saía na briga com as outras, né? Então, mas elas eram muito diferentes. E Paula, a mesma coisa. Elas eram a primeira a chegar na quadra, a última a sair. E eu acho que isso até foi um exemplo para as outras. E acho que o que eu acho que falta nessa geração, inclusive eu falei isso para a Adriana até num comentário, é o algo mais, né, Cláudia? É fazer o treino à parte, é o fazer um pouquinho mais que as outras para se tornar uma grande referência. A Adriana treinou muito, a Ellen treinou muito, as irmãs Luz eram muito em cima, elas têm a genética do Nelson, né, as irmãs Luz, né? Mas a determinação é da Dona Cléo. A Dona Cléo foi Caxias, né? E cobrava muito delas, né? Isso eu estou falando como referência. Mas eram outras épocas, é uma época mais romântica, né? E eu não sei se a Paula ou a Hortência seriam tão boas se eles não tivessem criado essa rivalidade de uma querer treinar mais que a outra para ser melhor que a outra e ganhar mais, não sei. Sim, tem uma coisa que a gente estava conversando com a Adriana hoje, e essa coisa que aqui nos Estados Unidos chamamos de run an extra mile, né? Você pede 100%, mas aí você dá 150%, você dá 200%. E quanto a isso, não tem como perder, né? Quanto mais prática você tem, obviamente, mais experiência, e com mais experiência, mais determinação e confiança mesmo. Quando eu fui para Minercal, até fiquei um pouco assustado, porque eu vinha num colégio de padre, né? E de repente era Débora Lee, Marta Sobral.
Branca, Hortência, Marta, que mais? Vanira e tantas outras, Ana Regina, Jorge. Nossa, tinha um batalhão. Porque as equipes, as principais jogadores se concentravam em duas equipes, que era a equipe da Paula contra a equipe da Hortência. E os campeonatos eram maravilhosos, lutava em Ibirapuera e tudo mais. E até uma passagem da Adriana. A Adriana é muito valente. A Adriana era uma ala, a Adriana nunca foi um. Uhum. E ela chegou nesse time logo quando a Branca se desligou desse time. E a Adriana tem que ser a 1. Ela e a Ana Mota se revezam na posição 1. E com Janete e Hortência uma a cada lado. Olha a responsabilidade. Exatamente. E, e, a, e a Adriana se comprometeu a fazer um algo a mais. É o que nós estávamos falando, 150%. E acabava o treino e eu ficava com ela fazendo fundamentos individuais para ela fazer, ter mais habilidade, mais visão de jogo. E eu Uhum. sou fissurado por treinamento, sabe, Cláudio? Eu sou Uhum. Você tem obcecado por vários treinamento. cursos aí, né? E um voleibol perdido lá no meio daquele monte de curso de basquetebol. Como é que foi isso? Então, quando eu fazia faculdade em Jundiaí, não, já tinha terminado. Eu sou apaixonado por esporte, de uma forma geral. Eu assisto tênis, eu adoro ver o Federer jogar, não que os outros Nadal, tudo, mas pela técnica, pela dinâmica de jogo, eu acho fantástico. Eu gosto de um voleibol bem jogado. Hoje eu estou assistindo muito o time do Zé Roberto jogar com uma equipe jovem, que acho que eu tenho esse perfil, ou seja, de nessa transição de juvenil para adulto, a atleta sofre muito porque ela tem uma necessidade de informações, né? Tanto que Uhum. quando eu fui para São Caetano, eu até estou divagando da resposta sua. Ah, eu montei uma equipe jovem que era a base da seleção brasileira, que foi o Paulinho Bassu, foi vice-campeão do mundo. Mas vamos voltar. E eu sou apaixonado. Eu falei, olha, eu fiz o curso de vôlei, aqui em Jundiaí mesmo, com o professor Pádua, e depois eu fiz o curso de basquete com o professor Vlamir Marques, em Santo André, para dar continuidade. Então eu gosto de sair atrás. Eu fiz um crédito de mestrado em Pedagogia do Esporte na Unicamp. Eu gosto muito de fisiologia de treinamento. Eu gosto de ficar junto com o preparador Uhum. físico para saber quando é volume, quando é intensidade. Me especializei em treinamento, aprendi muito, mas aprendi muito também em psicologia, em gestão de pessoas, né? Acho que o Vendamini é um expert nessa situação, em gestão de pessoas, em ter muitas grandes jogadores e ele administrar, coisa que eu, quando era mais jovem, não tinha, porque se a menina ia errar, eu ia dar dura e não tinha a paciência necessária. Hoje eu acho que até mais, porque é a própria idade, mas eu aprendi muito com ele nesse sentido de gestão. Mas em termos de treinamento, tanto que o responsável pela montagem de treinamento, elaboração de treinamento, até as meninas podem falar sobre isso aí, né? E foi fantástico. Acho que E a todas as Cristina equipes tá te minhas. entregando aí, falou que você casou com a Adriana, que jogava A vôlei. Adriana é jogadora de vôlei, minha esposa foi jogadora de vôlei, hoje é professora de voleibol. Eu gosto, que eu falei, eu sou apaixonado pelo vôlei, independente da modalidade. Porque não muda, eu falo que todos os esportes, por incrível que pareça, claro, os principais movimentos são com os pés, não são com as mãos. Aí se fala footworks aí nos Estados Unidos. O trabalho do basquete é pé, não é, Uhum. não é mão. E a gente ia se dedicar para. Se você tem bons movimentos de pé, naturalmente os membros superiores vão ter afinidade. Tanto que, depois mais experiente, quando eu chegava nas cidades, nos projetos que eu entrava, eu falava quem era o professor de atletismo. E ia falar para ele para ensinar coordenação de corrida na base. Quem era a professora de ginástica artística? Vai ensinar capalhota, estrelinha, né? Uhum. Então, e aí facilita você fazer uma bandeja se você tem conhecimento do próprio corpo. Sim. Se você corre certo, você vai ser mais veloz. Se você corre certo, você faz uma finta diferente. Então, são coisas bem pontuais na minha vida, né? E o que eu falei, eu acho que não que eu tenha que ser essa transição que hoje em São Caetano eu fiz muito isso, que foi essa entre safra, entre Uhum. juvenil e adulto. E graças a Deus, nossa, teve equipes que nós éramos muito inferiores e nós acabamos ganhando de um monte de gente. Fabiana Manfredi jogou,
Fernanda Belli, Tina, Gra, Lele e tantas outras aí que se eu ficar falando aí. Aí tinha umas mais experientes, que era Panta Uhum. e a Heidi, que era uma jogadora, Cíntia Luz, depois Vivian e tantas outras que E aí a sua vieram opção sempre foi o feminino ou foi porque tinha mais oportunidade? Ah, primeiro que eu adoro trabalhar com mulher, Cláudia. E me dou bem com mulher. Eu acho a mulher mais determinada que o homem, Aham. em todos os sentidos. Quando ela quer, quer. Eu vejo aqui em casa, eu só tenho mulheres na minha vida. Minha esposa Adriana, minha filha Marina. Ela falou, você vai dar o mesmo discurso, pai? Minha filha vai falar depois disso aí. A minha irmã é só cachorra. Então eu tenho quase todo. E minha mãe, então, sempre foi com mulheres. E eu me dou muito bem com as mulheres, não que eu Uhum. porque eu acho que a mulher é mais. Se marcar 6 da manhã, a mulher vai. O homem, ele chega atrasado, não que ele não vá, não tenha comprometimento, mas a mulher é mais comprometida e ela é mais determinada no objetivo dela. Tanto que nos últimos anos, você viu foi o progresso das mulheres, principalmente nessa parte de gestão. A Adriana é um exemplo disso. Uhum. E uma coisa que é interessante, né, você falar isso, você como técnico, né, dessas mulheres aí maravilhosas, assim, hoje estava falando da Adriana, mas a Adriana disse que teve muita sua ajuda. Eu até coloquei o comentário dela aqui, porque isso é legal. Várias das suas jogadoras são muito gratas a você. Isso é um gesto muito bonito de ver, né? E, e quando a gente tem essa afinidade, né, pela população com a qual a gente vai trabalhar, no seu caso, as jogadoras, as meninas e tal, como que você via o papel da imprensa na divulgação do trabalho delas? Você acompanhava e fazia com que Bom, elas primeiro fossem que dar nós entrevistas? tivemos dois ícones, né? Paulo e Hortência, que a imprensa ficava totalmente junto, né? TV Bandeirantes aberta. Eu falo que o cavalo passou arreado, nós não montamos. Naquele momento, quando o Brasil ganhou o Pan-Americano e que o Luciano Vale queria abraçar o basquete feminino, na época era o Brito Cunha presidente, criou alguns percalços para se fazer o contrato do basquete feminino, e era o auge da Paula e da Hortência naquele momento, não só o auge da Paula, você tinha a Ruth, você tinha tanto Marta, você tinha tantas outras jogadoras, e vinha uma entre-safra aí da Adriana, da Leila e outras tantas para completar. E por falta de acordo financeiro, monetário, o basquete feminino deixou de utilizar. E o Nusman foi mais esperto do que todos e abraçou essa ideia junto com o Luciano e levou o voleibol a isso, né? Porque o que faltou, o basquete feminino em qualquer categoria, desde que faça um trabalho planejado, ele vai chegar. Você pega a geração da Damires, que a Hortência era gestora, virou uma seleção permanente. Ela foi terceiro do mundo. O Paulinho Bassu, lá atrás, fez uma equipe para disputar o campeonato nacional. Foi vice-campeão do mundo. Então, para nós, a dificuldade nossa é, geograficamente, nós distantes. O intercâmbio internacional é difícil. A hora que você vai jogar um mundial sofre. A última seleção que eu fui de base foi uma geração da Nádia, da Clarissa, a Paty eu levei com 16 e tantas outras, não vou lembrar o nome de todas também, mas as principais eram essas que deram continuidade. Nós perdemos da Suécia, que foi vice-campeão do mundo, de 6 pontos. Uhum. Então a diferença não foi grande. Só que naquele momento de passar a bola ou de arremessar da escolha, o time da Suécia tinha participado de 3 europeus. Entendeu? Nós perdemos da Tchecoslováquia de 9 pontos, quer dizer, não é uma distância tão grande. O que não sei, quando você faz uma preparação programada, intercâmbios internacionais com todos os continentes para saber o que você tem que fazer, eu acho que a Adriana está no caminho certo, junto com o Neto, junto com o Vigil, junto com o Camargo, e principalmente pensando em planejamento a longo prazo. Sim. Agora, eu falo, a geração de Paulo e Hortência conquistou tudo, ou foi campeão do mundo. Eu tenho algumas teorias. Eu acho que a mulher, ela amadurece tardiamente, ela demora um pouco mais para amadurecer. E então, a Paula e a Hortência estavam no ápice da forma
psicológica, física, técnica e tática com mais de 30 anos. E pegou uma geração que era comprometida e afim. Você teve uma entrevista com a Alessandra, que é uma menina mais afim que a Alessandra, mais apaixonada do que a Alessandra. A Alessandra, com todas as deficiências técnicas dela, ela foi fundamental para o Brasil. Porque até então nós só tínhamos uma Marta de pivô, tinha jogadoras fantásticas. A Vânia Teixeira era maravilhosa jogando basquete. Né? A Vânia Teixeira é muito parecida com a geração de Marilena, Delci, basquete clássico, bonito de ver jogar. Eu cheguei a ver muito pouco disso, mas era um basquete bonito. E a Vânia Teixeira tinha muita precisão, e outras tantas, né? E elas chegaram no ápice, sendo que o Brasil, e outra coisa importante também, passou a se ter bola de 3 pontos, né? Não tinha até então. Então são duas ou três coisas importantes. O Brasil passou a ter com a Alessandra, Leila, Cíntia Tuiu, depois o retorno da Marta e todas outras jogadoras, a ter 2 chances. 2 chances com Paulo Hortência e Janete, mais Ellen, é muito difícil, é um tiro de laser as duas, eram excepcionais. Mas as meninas que vinham no respaldo, a Adriana, a Ellen, a Adrianinha e tantas outras, Kelly, tantas outras que vinham na retaguarda, elas deram continuidade. Porque de 94 a 2006, os 4 finalistas dos mundiais foram os mesmos. Tanto que a FIBA tinha uma preocupação muito grande, porque era Estados Unidos, Brasil, Austrália e Rússia. Se você for pensar nisso aí, olha a preocupação não ter renovação nos outros países. Então, a geração da Adriana deu um suporte, foi medalha de bronze. Né? Exatamente. Pô, foi maravilhoso, um resultado maravilhoso. Então, a Alessandra, a Leila, a Tuiu, Marta, elas, lógico, elas faziam muito corta-luz para a Paula e Hortência, que eram excepcionais. Tinha Janete foi fantástica também, porque era uma jogadora eclética, que fazia tudo, e era uma jogadora que sobrava no momento certo. Mas as outras eram muito boas. E a geração de técnicos, Cláudia, não desmerecendo também os técnicos atuais, eles eram mais comprometidos e tinham um lado educacional. Se eu perguntar para a Adriana, para Índia, todas elas saíram da escola, se apresentaram na escolinha, né? E aí a Arilza era professora de escola, a Heleninha era professora de escola, eu era professor de escola, Luiz era professor de escola. Então vem de encontro à nossa necessidade. Voltar a ter esporte na escola. Essa é a minha opinião. Bom, outra passagem que para mim foi... O meu sonho era uma Olimpíada e eu não fui para a Olimpíada. Eu fui em mundial 4 mundiais de clube, um mundial de seleção sub-19, um mundial de seleção adulta em 2006 no Brasil eu participei. E se vocês não sabem, eu fui assistente de Miguel Ângelo na primeira seleção. Brito Cunha me colocou. E naquela época o grande mentor era o senhor Valdir Pagão Pérez, que para mim foi o grande mentor dessa seleção. Desculpe se eu estou falando alguma coisa. E acho que eu não sei se foi decisão errada ou decisão certa, mas foi minha. E naquela época eu estava no Unimed Araçatuba. E eu não tinha maturidade suficiente para assumir uma seleção brasileira. E eu não me achava pronto. Tanto que quando você passa nesse momento para a seleção brasileira, tem a emoção e a preparação. E para você passar para essa seleção, você tem que ir galgando espaços, ser preparado para ser o técnico da seleção adulta ou do juvenil. E eu acho que falta muito isso no Brasil. Por exemplo, pôs o Miguel Ângelo naquela bucha lá. E o Miguel Ângelo foi muito... Acho que ele foi muito inteligente, tanto o Miguel como o Sérgio. Porque eles deixaram indiretamente o Valdir e o Hermes comandar a parte psicológica, administrativamente, e
eles deram autoridade para Paulo e Hortência administrar o grupo. Por que não vem? O resultado de quarto mundo, eu tive a oportunidade de participar junto ali no Ibirapuera. Quem comandava, elas tinham reunião entre elas toda noite, Ellen, Janete, as principais, as mais experientes, são o esteio de tudo isso aí. Não adianta, o espetáculo quem dá são elas. E como técnico de feminino, ele tem que entender que elas são mais importantes do que eu. Esse tem que ser o feeling de quem trabalha como feminino, Cláudio. Quem é mais importante? Elas vão dar espetáculo. Elas têm que se sentir importantes. Todo dia você tem que falar que sua mulher é bonita. Porque senão ela não vai se sentir importante. E a mesma coisa a atleta. E o Valdir e o Hermes conduziram muito bem isso aí. E o Miguel e o Sérgio tinha um conhecimento de treinamento muito bom e o Miguel foi bacana. Agora, eu naquele momento eu fui inexperiente. Eu não fui suficientemente, não estava preparado para assumir uma posição daquela. Eu tenho que ser realista. Hoje eu teria, não sei, eu acho que eu teria que ter sido preparado. Do mesmo jeito que se prepara a jogadora para chegar no adulto, com competições mais leves, a mesma coisa com o treinador. Então, por exemplo, o Neto está indo, mas ele foi assistente do Manhã, ele participou do Mundial, participou da Olimpíada, ele tem experiência. Porque a hora que toca o hino nacional lá, o que põe a camisa do Brasil e você entra numa quadra, muitas vezes eu chorei no hino nacional em campeonato sul-americano. É uma emoção muito grande. Não existe uma emoção maior, isso eu falo para meus alunos, do que ser fora de um país e tocar o seu hino, levantar a sua bandeira. Eu gostaria, né, que a Adriana teve a oportunidade de, no Mundial, levantar a bandeira do Brasil, ou a Ellen, ou a Alessandra. Olha que fantástico, né? Essa é a minha opinião. Então, da mesma forma que se prepara, tem que ter um planejamento com o treinador também, com o técnico, preparar ele. Assim, eu acho que se o Neto tivesse sido um pouquinho antes técnico do feminino, antes da final do Pan-Americano, ele teria ganho, classificado. Estou vendo tudo. Aí a responsabilidade é maior ainda, né, Cláudia? Porque você passa a ser vitrine, né? Eu falo, naquela geração, Cláudia, quase todas jogavam no país e as estrangeiras que vieram para o país era Rasa Mujanovic, Vic Bullitt, era todas olímpicas ou de ponta. Então, o intercâmbio internacional aqui, o país tinha um campeonato fantástico, né? Porque Helena Torniquido era uma aula de fundamento, a Vicky Bullitt, eu cheguei a dar treino para Cynthia Cooper em Americana, tanto que eu tive uma passagem com ela, falei, Cynthia, quem foi a melhor, né? Ela falou, The Best Hortense, mas estudei a IEM, hoje sou a melhor do mundo. Ela não era nada, ela não era nada, era muito difícil até de trabalhar, porque ela, logo que surgiu a WNBA, né? Mas essa responsabilidade, a Hortense engravidou, foi depois. Mas eu acho que naquele momento, Cláudio, houve que eu acho que pós-pandemia vai acontecer. As pessoas se agregaram, os preparadores físicos das principais equipes da jogadora, eu não sei se você sabe disso aí, eles se reuniam a cada 15 dias para fazer todo o planejamento voltado para a Olimpíada, para todas chegarem no ápice da forma física, técnica e tática. E os treinadores se conversavam, mesmo sendo rivais, eles não eram inimigos, né? Existia um maior respeito. Então, Marilene e Vendramini, que foi um confronto que teve muita repercussão, né? Pô, era um respeito fantástico, o respeito entre a gente era muito maior do que o benefício era para as meninas do basquete, se lutava para isso.
Nossa, fantástico. Aí eu fiquei um tempo sem time até, fiquei até afastado. Aí eu voltei, a Paula me chamou para trabalhar no Centro Olímpico como coordenador. E, puta vida, olha a história com a Paula sempre foi solista comigo. Eu tinha trabalhado com a Hortência há mais de 10 anos também na, nos clubes, então eu tive a oportunidade de trabalhar com 100 anos. Eu estou ouvindo você. Melhora. Melhorou. Para mim, tá ótimo. Melhorou. Só eu vou falar, virou um monólogo aqui. Vamos lá, Cláudia. Não, eu vou até dando continuidade. Daí eu trabalhei com a Hortência há muito tempo, que eu fui para o Paraná, eu fui para o Fluminense, na Mangueira, eu tive várias passagens junto com a Hortência nas seleções, em várias equipes. E também teve grandes preparadores físicos, teve o Daniel, o Joãozinho, o Cláudio Bastos, que é meu irmão, que moramos junto em Curitiba. E eu me apegava muito a eles para me orientar a forma de treinamento, né? E depois, quando eu acabou, acho que o Paraná, eu fiquei sem equipe. A Paula me chamou para ser o coordenador de basquete do Centro Olímpico. E eu lembro até hoje, o Grego foi visitar a gente no Centro Olímpico e a Paula falou: Escuta, até quando você vai, não vai pôr o baixo em nenhuma seleção? Aí no ano seguinte eles me puseram na base. Depois, mais para frente, eu fui assistente do Barbosa em 2006. E paralelo a isso, eu fui para São Caetano, né, trabalhar. Mas eu tive o Centro Olímpico é uma escola fantástica também. E aí, continuando, Roberto, você estava falando Então, sobre. daí eu fui para o Centro Olímpico, do Centro Olímpico com a Paula, né, eu trabalhando, fazer Uhum. todo o processo da base, inclusive o Centro Olímpico naqueles anos que eu fiquei lá, no basquete feminino, então, inclusive virou nós tivemos várias meninas convocadas à seleção de base, que era a Vânia e a Alessandra, que eram as coordenadoras, e eu era o coordenador do basquete feminino, a gente passava dias Uhum. fantásticos, e a Paula, eu até conversei com ela ontem, foi uma gestora que eu aprendi muito, e acho que ela é, nesse nível hoje, eu acho que tomara que ela tenha uma autonomia para trabalhar na Confederação Brasileira, porque ela é fantástica como diretora, um conhecimento muito grande, e o basquete feminino vai ganhar muito com ela, não só o basquete feminino, como o basquete. E Então, ela aí tá eu fui aí, para né? São Só Caetano. tá aí na live. Aí ela mandou, eu vi aqui. E boa sorte para ela amanhã. Né? Boa E eu sorte para quem faz gostaria, assim, ó. torcendo, mas eu acho muito difícil, porque o Gui fez uma grande gestão e agora a Paula engajando nessa equipe, ficou muito forte, muito difícil para perder, muito difícil perder, né? Falando nisso. E a minha Exatamente. carreira depois eu fui para São Caetano, mas com essa filosofia de montar uma equipe jovem, que eu gosto, né? Porque tem que ser jovem, tem que treinar mais que os outros, né? E Uhum. aí pegaram. E fizeram uma parceria, Cláudia, que eu tentei até engajar com a CBB, que a Unip fez a parceria com São Caetano, dando bolsas de estudo. Tanto que eu trabalhei até o ano passado na Unip, por isso que tem o tricampeão universitário. Uhum. E a Unip, ela dava todo esse respaldo para a gente, com bolsas de estudo, ajuda, tinha treinamento, tudo. E a equipe que eu estava, São Caetano, a maioria delas foi estudar e jogar basquete.
E o que me deixou muito feliz, né? Eu fiquei muito contente com isso, que vem de encontro ao que a gente pensa, Cláudia. Que a gente tem que se preparar não só fisicamente, mas mentalmente. Tá pronto, entender os momentos do jogo e fazer. E eu brigava muito por elas estudarem. Então eu tenho que agradecer até a Unip. A Unip deu uma afastada agora com a pandemia, tirou todos os patrocínios de todas as modalidades, tinham quase 1.000 bolsas de estudo, com um custo muito alto. A Unip era 12, 13 vezes campeão nacional em todas as modalidades. E quem sabe os dirigentes, eu Rouba, o Ricardo, possam convencer ao novo ao reitor, né? Porque se perdeu 40% das inscrições, né? Exatamente. E aí também eu vi isso acontecer na Unimap, né? Então, começando a tirar os patrocínios, assim, os times maravilhosos, e eles foram tirando. E eu tentei até aproximar a Unip da confederação, para que nos jogos universitários, os jogos eram interessantes, mas as universidades, o Brasil pudesse ir para a seleção B, Sim. Que eram meninas jovens de 20 a 25 anos, que eu falo, falta experiência internacional. Eu lembro que Paula e Hortência. Chegou um comparativo com a Paula e Hortência na época do Mundial, da Olimpíada. O Marcelo Negrão e o outro, que era jovem, com 20 anos, tinham mais jogos internacionais que as duas. Imagine como era a referência. Então eu falo, e esse intercâmbio, se existir, é que o campeonato nacional, é o que eu falei naquela época, as atletas estrangeiras que vinham para o Brasil, a Helena Torniquet tinha ganho dos Estados Unidos na Olimpíada, foi medalha de ouro. A outra Helena que veio para a Ponte. Quem mais que era a jogadora? A Karina Rodrigues, baita jogadora. A Rasa Mujanovic, melhor pivô da Europa, 2 metros de altura, naquela época não existia. Quem que era a outra? Vicky Budd, olímpica, Cynthia Cooper, olímpica, Vedrana, olímpica, e todas as jogadoras do Brasil naquela época estavam jogando WNBA. Eu fui ver treinamento no Detroit, era Claudinha e Kelly e a Helena. Eu fiquei na casa da Helena ainda, que era o Nicolas, era o empresário delas aí. Quem mais? Estava Alessandra, foi NBA, WNBA, Ellen. Então todas, é o que eu falo, essa é uma geração, Cláudia, que eu penso, essas que passaram, que elas eram protagonistas nas equipes. A Adriana era protagonista na equipe da França. A Ellen era armadora do Barcelona. Porque eu falei, Paulo e Hortência não vamos falar, isso é outro nível, não dá para comparar. Janete não era protagonista, mas era uma jogadora de ponta no time dela da W. Então, a Alessandra era jogadora de ponta no time da Europa. Aí nós temos, me desculpe o empresário, nós somos meninas que são, eu acho a Tati Pacheco fantástica, mas vai para Portugal. A Isabela Sangalli está em segunda divisão na Espanha. Não que isso não vá acrescentar, vai ter que ir no internacional. Mas a Mamá, ela era protagonista na França. Não era a artista principal, não era mais uma. Sim. E a diferença é aí, né? E assim, então, essa diferença, o que você acha que acontece hoje? Eu não sei se é um problema de geração, então talvez você tenha uma análise mais interessante para fazer como técnico, né? A diferença a gente vê, né, dessas meninas serem protagonistas e serem essas jogadoras geniais, né, que a gente tem aí. E o que aconteceu? Porque a gente tem um buraco, né, desde do bronze na Austrália, a gente tem algumas coisas acontecendo em termos de sul-americano e pan-americano, mas nas competições internacionais ficou um espaço de tempo muito grande até chegar no Pan-Americano agora de 2019. Por que você acha que isso aconteceu? Que eu falei, naquele momento que nós tínhamos ganho tudo, mundial, tudo, era o momento que nós tínhamos que fazer o basquete ser a referência, principalmente o feminino, por ter conquista de título, né? Visibilidade em televisões. Hoje nós temos uma tecnologia aí que está mostrando
mostra o jogador mais fácil. Mas naquele tempo não tinha nada, nós tínhamos as TVs abertas que mostravam, mas aquele era o momento do basquete ir para cima, aumentar o número de praticantes, capacitação de treinadores. Nós temos alguns treinadores, que nem eu gosto de alguns treinadores jovens, apesar de não estarem na seleção. Eu gosto do Cristiano Serra, da Cátia Araújo. Tem bons treinadores, mas nós temos que multiplicar. Nós, o basquete feminino, o Saquarema, lá do vôlei, vou falar do vôlei, eles, anualmente, ele pega os campeões dos jogos colegiais e faz um treino, é um multiplicador, eles fazem uma capacitação com isso, dá a oportunidade de ver treino da seleção. Então, eu acho que o Neto agora está fazendo muito isso, dá essa abertura para esses novos técnicos acompanharem. Uhum. E eu penso hoje assim, nós não podemos pensar nem para frente nem para trás, nós temos que pensar em massificar. Sim. Como que nós vamos massificar? Tentar levar o basquete para as escolas. A Adriana pode falar melhor isso sobre o projeto Adelante que vem de encontro a isso. Uhum. Nós pegarmos, aumentarmos o número de treinadores antes de pensar na atleta. Uhum. Nós temos que capacitar os professores, nós temos bons formadores no Brasil, nós temos excelentes treinadores, mas nós temos esse multiplicador. No Nordeste tem quantos? O Roberto Dornelas. Nós temos no Maranhão, quem está lá? Agora o Vigil está lá, que pode dar essa resposta, mas ele tinha que ser multiplicador, tinha que formar mais 4 técnicos em cada estado. E nós não temos isso no Brasil, nós não temos nós temos uma matéria-prima e nós não temos como trabalhar. Essa matéria-prima não é trabalhada adequadamente. Me desculpem a todos, mas é o que está faltando. Nossa, quantas meninas você acha que na grande São Paulo, com 15 milhões de habitantes, deve ter acima de 1,90 m? E que a gente... que se perde porque a gente não está vendo onde estão essas crianças. Está vendo. Então, como é que nós vamos fazer esse tipo de trabalho? Como é que a gente vai poder... nós temos que ter professores. A educação física no Brasil, ela vive um momento de indefinição. Não sabe nem qual o caminho tomar. A educação física. Se for pensar que cada 10 escolas, 7 não tem espaço adequado para fazer a educação física, só 30%, nós ainda conquistar todos esses títulos e alcançar, nós somos heróis num contexto. Né? Se a gente for pensar nisso aí. Então, o que eu acho hoje? Acho que o projeto da Adriana vem de encontro a isso, ou seja, formar profissionais. Adriana, estou junto com vocês, se precisar, vou ajudar vocês na formação de profissionais. Gostaria de muito contribuir com o basquete. Eu acho que o basquete me deu tanta coisa que eu tenho que dar um retorno. E acho que nesse momento é isso que está faltando. O que vocês precisarem, estou à disposição, principalmente nesse trabalho de formar novos professores. Porque ensinar é diferente de aprender. Como é que fala? Que eu falo sempre. Primeiro, eu aprendi com alguém já me falou isso aí, que aprendeu com você. Eu falei para o professor assim. Primeiro que eu acho que antes de ensinar a jogar, eu tenho que ensinar a gostar do jogo, né? Uhum. Ensinar é diferente de aprender a fazer, né? Ensinar é alguma coisa assim. Eu não lembro o termo direito aí que eu ouvi e aquilo me gravou na minha cabeça, né? Eu posso ensinar, mas aprender a fazer é muito diferente. Então, esse é o feeling do professor, né? Uhum. E que a gente tem, eu acho que eu penso assim, eu estava conversei isso com a Adriana, conversei isso com a Paula, né? Você ouvir o que as pessoas têm a dizer é muito importante, né? Num trabalho, por exemplo, com pessoas principalmente que atuam na área, né, da educação física e na área do esporte, porque existe uma certa marginalização, né? Você trabalha com esporte, você não é inteligente. Se você vai fazer esporte, você abandona a escola. É totalmente diferente quando a gente assim está em outro país e você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quer dizer, o basquete, ele é o nosso futebol esperança, né? Das crianças, assim, né? As crianças já nascem com uma cestinha de basquete na porta. A gente tem a chuteirinha, né? Do futebol. Mas
o que a gente pensa é que no Brasil a gente tem uma coisa muito boa, a gente tem uma formação muito grande de professores de educação física. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem mais isso. A gente não Não? tem uma formação tão grande. A gente tem com uma deficiência de professores de educação física no estado da Califórnia assustadora. É 73% de déficit de professores de educação física. Então, se tem professores de matemática virando professores de educação física, porque eles fazem só mais uma disciplina e têm autorização para dar aula, né, de educação física. E é um pega para capar, porque eles têm que fazer o teste do Estado, aí eles não passam, porque eles não têm a fundamentação, né, de treinamento, de desenvolvimento motor, de aprendizagem motora, então fica uma confusão. E no Brasil vocês têm isso, tem muitas faculdades de educação física que formam muitos professores. Então dá Mas para e a ter um qualidade, técnico Cláudio? professor. Aí é uma discussão no mundo inteiro, né? Porque a Não, e aí qualidade eu falo outra coisa, mudou-se o currículo, né, é, na educação física, né? e mudou-se a discussão da educação física, que é uma coisa assim que eu nunca concordei. Você sabe que eu sou professora de educação física, né? Então, eu até falei com uma amiga sua postou, a Lígia, não sei se você conhece a Lígia, você foi orientadora da A Lígia. Lígia foi, A foi Lígia é amiga orientanda da de minha mestrado. esposa, me mandou, É. pois, que Ela tá bacana, aí, assista. Ela tá aí, a Lígia tá aí. a Um Lígia beijo, tá Lígia. aí. A Lígia é Uma companheira de graça. carnaval de bloquinho, Lígia é bacana, E a é Lígia foi divertido. uma das pessoas que, junto comigo, com a Paula, a Andréia, a Bruna e Carolina, que fundamos o Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano na USP. Né? A Lígia foi minha segunda orientanda, né? Que Dentro da Universidade de bacana. São Paulo. E ela sabe o tanto que eu sou apaixonada. A gente fala, eu ia até fazer uma brincadeira quando você estava falando que todo esporte é trabalho de perna, né? A Lígia, nós fizemos um grupo porque a gente trabalhava tanto, e aí nós decidimos que seria muito importante para a nossa saúde mental que nós praticássemos um esporte juntos, né? Todo o pessoal do laboratório, do núcleo, do NESC. E aí a Liz falou, não, eu ensino todo mundo a jogar badminton, entendeu? E aí ela falou assim, não, não, Claudinha, se você pegar o trabalho de perna, você pega o badminton, entendeu? Você sabe que a E, Lígia é craque de futebol, né? Ela joga muito então, e bem ela jogava futebol. futebol, então nós tínhamos futebol, a gente variava. Nós tínhamos futebol, nós tínhamos badminton, nós tínhamos basquetebol, que a gente jogava lá na quadra. E era uma semana, uma vez por cada semana a gente jogava de um jeito. Mas isso é que é legal, assim. Você tem, por exemplo, a Lígia, que era uma pessoa que entrou fazer o mestrado, e ela tinha um conhecimento de esporte muito grande. E tem uma pedagogia muito interessante, né? De ensinar e etc. O que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos eu tive muito problema com os meus alunos aqui, para eles entenderem que a gente precisava ensinar os fundamentos e introduzir a criança nos fundamentos para que ela não tivesse frustração e voltasse a jogar. Porque aqui eles dão uma bola, falam, você vai lá, dribla. Tipo a Heleninha, quando começou a jogar, a cesta tá ali, você pega a bola, vai lá e pum! Entendeu? E melhorou muito. Agora, o que você falou é muito importante. Eu acho que é a história de voltar o esporte dentro das escolas e as pessoas pararem de ficar pensando num discurso politicamente correto, que é politicamente correto, porque assim, parte também de uma falta de conhecimento de que o esporte ele não é uma competição desenfreada que vai levar a criança a ser um mau caráter, não é? É bem o contrário disso, né? É uma competição que se torna um trabalho de time, que é muito mais de colaboração, de respeito às regras, né? Na E verdade, só. quantos benefícios você tem através do jogo, né? Propriamente o jogo, né? O respeito à regra, o companheirismo, a hierarquia, a capacidade de liderança, além de outras habilidades motoras, né? E eu vejo o buraco é grande, por isso que eu falei que a maturidade, principalmente nessa fase, é tardia.
Porque o buraco é porque eles não tiveram uma educação física adequada naquele momento. Eu lembro, eu fiz um crédito de pedagogia do esporte com o Roberto Paes, eu não sei se você já viu que é Da especializado Unicamp? na Unicamp, Foi né? meu Eu fiz na professor, Unicamp, Robertão. uma graça, mas a gente mais se divertia. O Hermes era do grupo de estudo, o Vendramini fazia parte, o Cláudio fazia parte, que nós somos como alunos especiais, porque a maioria ia para a área acadêmica sem nunca ter posto a mão na massa, ou seja, sem nunca ter trabalhado com o aluno. Sim. Então a gente ia contar as experiências nossas, que a gente está trocando uma ideia, sobre como funciona no relacionamento do ser humano e como você vai alcançar os objetivos, né? Sim. Então o buraco é grande. A educação física hoje ela eu tive uma discussão até com um rapaz, mas vocês eram tecnicistas. Hoje não tem nem o tecnicista, nem o lúdico. Vamos pela liberdade disso ou pelo aquilo. E a educação física, me desculpe, ela está em conflito. Que ela não sabe qual a direção tomar. Então aí vem a criança, por exemplo, eu dava bandeja, não existe, mas o pular amarelinha, a criança brincava na rua. Exatamente. E hoje eles não têm espaço para brincar. Eles não brincam. E o celular, a outra, assim, o sedentarismo passou a ser o mal do século. Olha quanta coisa a gente mudou, né? A habilidade fina é fantástica, mas as outras habilidades, nada. A maioria que nem eu trabalho em Gabriúva, tem educação física a partir dos 6, 7 anos. Mas quando ele aprende com o movimento ou pelo movimento, que é dos 3 aos 6, ele não tem educação física. Aí ele vem com uma defasagem na habilidade fina, e vem com outras defasagens. Então ele não, se assobiar e atravessar a rua, morre atropelado. Eu falo isso, está brincando, porque eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, por isso eu falo a maturidade tardia. Então eu fui agora para o Vera Cruz, em 2018, até nós fomos campeões nacionais. Eu era assistente do Venda e responsável pelos treinamentos. E no primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei assustado com o nível de treinamento. Falei, gente, né? Porque para quem deu treino, Hortência, Paula, Ellen, Adriana, Silvinha, que era, você fazia assim, vou contar uma passagem da Paula. A Paula, nós fizemos um campeonato mundial em Paulina, a Ellen torceu o joelho nas vésperas da competição. Paula foi contratada para jogar o mundial por Paulínia. E a Paula vinha até de uma contusão. E a Paula de manhã, o Venamini falou, fica com as meninas do juvenil fazendo a parte tática com a Paula. À tarde, ela fazia assim no treino, você tem que ir para lá, você tem que ir pra cá. De tal a concepção do jogo, o entendimento do jogo dela. A Paula foi uma das jogadoras que pegava a bola de costas para a cesta, ela já sabia o que ia acontecer lá. Quer dizer, é um dom natural, por isso que eu falo que elas são acima uma precisão absurda e ela uma concepção de jogo absurda. E essas meninas que aproveitaram a influência delas aí na coisa. Então eu falo, mas a Paula brincou na rua em Oswaldo Cruz, ela arremessava na privada, não sei se ela já contou isso para você. Era uma bacia, Já contou e ri muito. deve ter contado. Então eu vejo assim, a defasagem, ela brincou muito, né? A defasagem da atleta lá na frente, de conhecimento motor e conhecimento do jogo, entendimento do jogo. Tanto que eu falei, gente, vou jogar igual para 200 pontos. Nossa, a experiência, né? A experiência que você está falando aí é muito importante. Essa clareza sua é muito importante para quem ouvir essa live. Porque essa live, você sabe que as lives Mulheres à Sexta é Netflix, né? Todo mundo assiste depois. Mas, assim, os professores que estiverem ouvindo, as pessoas que ouviram, assim, o seu ponto tem que ser... As pessoas têm que prestar atenção nisso, né? Esse esporte tem que voltar para as escolas, porque as crianças não têm esporte, não têm oportunidade de atividade física fora da escola. Não é? Eu tinha um professor que brincava assim. Ele falava assim pra gente: vocês estão falando aí atividade física, vamos advogar para atividade física, vamos falar sobre atividade física. Onde está a maior concentração de crianças? Quando você pensa numa sociedade, né?
Então, e nós temos que saber usar melhor esse espaço, essa é a minha preocupação. E eu falo que eu poria os especialistas dentro da escola para fomentar, para capacitar e tentar em busca de algum tempo. Então, por exemplo, eu fiz um projeto lá em Cabreúva que eu queria que os especialistas da Secretaria de Esporte, que cada dia fosse numa escola. Então, um dia vai o futebol, outro dia vai o atletismo, outro dia vai não sei o quê. Mas muito mais para incentivar a prática da atividade física. Nem vou falar em termos de esporte. Vou falar nesse sentido. Então, Adriana, antes da gente pensar em ensinar basquete, nós temos que pensar. Você sabe que aqui os times grandes, os grandes times, né, de basquetebol, de futebol, todos os atletas têm que fazer 2 horas de trabalho voluntário, pelo menos, né? E eu estava. É engraçado que a nossa conversa hoje está me lembrando a conversa que eu tive com a Adriana mais cedo. O Warriors não era nada. A gente ganhava os tickets para assistir os jogos do Warriors para poder encher o ginásio, que era o Arena lá em Oakland, né? E que agora está aqui em São Francisco, numa arena maravilhosa. Fizeram um templo mesmo dos Warriors. Mas até hoje, os jogadores fazem seus trabalhos comunitários. Então, teve uma clínica de basquete para crianças da rede municipal de São Francisco, crianças carentes, e foram 5 dias de basquete. E quem eram os professores? Eles, Eles, os atletas. né? Então, era o Thompson, que vinha, que pegavam um grupo de meninos, fizeram até um campeonato. Entre eles eram os técnicos. Então, quando a criança chega para assistir, ela falou: Nossa, o Guto Gala tá ali. Olha, não, uau, o Thompson tá aqui, entendeu? E a garotada, né, precisa de ídolo, né? Eu até fiz uma Então, live Cláudia, agora aí você vem de recentemente. encontro. Nós não Eu temos fiz. Paulo e Hortência, Adriana, Alessandra. Mas existem, eu acho que existe. As meninas estão aí. Isso. Elas estão aí, elas só precisam ter um pouco de maturidade para entender que elas são celebridades, sim, porque elas estão lá vendo, as crianças estão vendo elas jogarem, elas estão participando de campeonatos, elas vestem a camisa da seleção. E elas são ídolos, né? Tem Sim, muita tem. menininha que quer estar lá, que gostaria de estar vestindo aquela camisa, está sonhando com aquela camisa, né? É isso. Agora, dessa sua análise do basquetebol hoje, né? Então, essa primeira coisa é o esporte, voltar à escola. E o resto? Como é que a gente faz? Eu vejo assim, eu falo, nós teríamos que ter um maior intercâmbio internacional. Acho que a Adriana está pelo caminho certo, um planejamento para o basquete, dar experiência para essas meninas. Essa entre safra, quando eu fui para o Vera Cruz, tinha algumas meninas mais jovens, e tanto que eu adotei uma filosofia que o Ferreto falava isso há 20 anos atrás. Vamos jogar para 200 pontos. Se nós fizermos 40%, nós vamos fazer 80 pontos. No basquete é muito difícil você perder com 80. E quase todos os jogos nós jogamos para 200 pontos. 200 pontos de tentativas, que é o Golden joga assim, e a maioria das equipes da NBA ou da WNBA adotaram. Não é o que eu gosto, vou ser bem franco para você. Eu gosto de um passe bem elaborado, de uma jogada de estratégia, que a menina tem que vai fazer um corta-luz para aquela menina sair livre. E aí são coisas que eu penso do basquete. Então nós temos que passar por esse processo de Sim. não só aprendizagem motora, mas o conhecimento do jogo. Não é como eu atiro, ou quando eu atiro, ou quando eu devo arremessar, ou quando eu devo passar. Eu fiz alguns cursos com um espanhol que eu gosto muito, é o Paco, que ele fala que, e os argentinos estão muito em cima disso, né? Tanto que os grandes armadores atualmente são os argentinos, né? Campasso, aqui no Brasil tem 2, 3 que estão sendo destaque. E ele fala, como eles não têm a qualidade física do brasileiro,
eles vão em cima muito do cognitivo. Tudo que eles vão fazer, eles têm que saber por que que eles vão fazer e como eles vão fazer. Então, eu acho que agora é o momento da gente refletir. E como fazer, mas o tecnicista, o cara falou, mas vocês não ensinaram a pensar. Como não ensinaram a pensar? O Brasil foi campeão do mundo, não vou ensinar a pensar. Mas eles brincavam mais, né? Eles tinham a oportunidade de ter mais, não sei. E aí o que eu falei, as atletas, elas eram protagonistas, né? Que nem eu falei, e a seleção brasileira no masculino, um monte de gente que estava na NBA e não classificou, a não ser quem deles era protagonista. O Anderson fazia corta-luz pro LeBron, o Thiago fazia pro Manu Ginóbili, e o Leandrinho era o sexto homem. Então, no poder da decisão da última bola, última bola. É para pouco. Exatamente, é para pouco. Por que a Hortência queria sempre a última bola para ela? Olha, poder de concentração, de decisão, ou de tantas outras aí. Então, esse vácuo existe e nós temos que ser humildes de saber que nós temos que pegar essas referências, trazer para o Brasil e como adaptá-las à nossa clientela. O brasileiro, fisicamente, ele é criativo, ele fisicamente é um cavalo. Não é que eu falei, quantas pessoas deve ter, ou quantas meninas deve ter acima de 1,90 m que a gente pode trabalhar? Exatamente. Como que a gente vai fazer isso aí? Adriana, é um dever muito grande. Exatamente. E outro dever de casa para a Adriana que eu estava falando hoje, esse site, até que foi a Paula que passou para mim há poucos dias, que é o Basquete para a Vida, que ele fez um mapeamento, né? A gente pensa que não tem time, mas existem, os times existem, né? O que você precisa criar uma estrutura mais regular, assim, de campeonatos que sejam mais regulares e que tenham mais a participação das meninas. Mas a gente está acabando o tempo. E Poxa, quando é bom, passa rápido, né? Passa rápido, e principalmente quando dá problema no som, que a gente tem que fazer 2 versões. Fica tranquilo, mas tá tudo ótimo. Mas tá ótimo. Eu só tenho a agradecer, né? Assim, eu estava falando com a Adriana também hoje, estou falando com você agora. E a oportunidade que a gente tem na vida, que nós temos aí, né, de conversar com você, né, que é um super campeão, super técnico, amado por todas as suas jogadoras, né? Você se torna o ídolo delas, né? Como Paula, né? Como Adriana, como todas que passaram aí e deixaram o seu recado. A China Basquete está dizendo, né, que você é uma referência. É meu amigo de infância, conheço há 50 e poucos anos, nós estamos juntos. Há 53 anos nós estamos juntos, olha que beleza. Olha que beleza, não é? Então, e assim, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, agradecer todas as pessoas que ficaram, né, desde o início da nossa live até agora, que voltaram aí com a interrupção do som. Lembrar vocês que essa live vai ficar gravada no Instagram, vai ser editada, né, assim, para ficar tudo bonitinho, porque a conversa foi muito boa. A Lígia está aí. Lígia, muito legal ver você aqui. A gente acaba vendo as pessoas que a gente, né, não vê há bastante tempo. Então, assistam, né, deem uma passadinha no canal Mulheres Assista no YouTube, vai estar lá. E agora nós temos aí também no podcast, se você não tiver tempo de assistir, que é no Spotify. E a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito. E as últimas palavras são suas. Primeiro que eu fico lisonjeado com as suas palavras, né? E fico muito feliz quando você fala da amizade que eu tenho pelas atletas, pelo carinho que elas têm comigo e da importância que eu tive de alguma forma eu contribuir na vida delas. Isso é muito mais importante do que eu passar alguns fundamentos de basquete. Deixar um legado, né? Deixar uma mensagem, né? Então eu deixo uma mensagem que o trabalhar com basquete foi, ou quem sabe um dia eu volto a trabalhar de alguma forma. Até o Marcelo Pará falou, sai do pijama e volta para a quadra que você gosta. Eu acho que existem momentos, mas eu estou muito feliz em falar com você
muito lisonjeado das meninas falarem de quanto eu fui importante na vida delas, que eu acho que foi o maior... que eu fico muito feliz, né? A gente fica muito até emocionado em poder falar isso aí. Da minha família, né? Que está aqui junto, aqui me acompanhando aqui comigo. E, Cláudia, você é uma benegada do basquete. Obrigado pelo que você está fazendo pelo basquete. E estamos juntos se você precisar, para a gente poder trabalhar junto. Eu acho que eu tenho que pensar em ajudar e contribuir a tudo que ele me deu. Ele me deu estudo, ele me deu educação, o basquete me deu uma família, me deu conhecer você agora e tantas outras pessoas, né? Me deu muita coisa e eu tenho que contribuir. Então, Adriana, contem com o meu apoio. Paula, de alguma forma, eu gostaria de contribuir com vocês. Estamos juntos para qualquer tipo de trabalho. E, mais uma vez, eu é que tenho que agradecer a oportunidade de poder trocar informações aqui com você. Mesmo sem som, a gente se virou, né? A gente se virou. Teve gente até que estava lendo meus lábios aí, ó. Deu certo. Né? A Lê acabou de entrar. A Lê vai ficar gravada aí, a live. E você vai poder assistir depois, Alessandra, né, Santos. Eu falei que você foi fundamental, hein, Alessandra? Você me deve uma. Obrigado. Então, e aí o que você pode contar com Mulheres à Sexta também, para o que for, para divulgar seus projetos, ou os projetos que você, né, que você apoia. E estamos aí pelo basquete feminino. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, pelo carinho, pela paciência, não é? Obrigada mesmo. Um beijo grande a todos, boa noite para todo mundo e vamos se cuidar, né? Ficar quietinho no nosso cantinho aí. Porque a vacina venha logo, porque aqui está enrolado, viu, Cláudia? Está enrolado, aqui vamos também está ter enrolado. paciência, muita paciência, muita lucidez, muita luz na nossa vida para não acontecer nada aí. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer muito grande falar com você e com todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir, né? Boa noite a todos. Nossa, um beijo. muito obrigada e muito obrigada e paciência até a vacina chegar. Usem máscaras, fiquem em casa, não é? Obrigada a todo mundo, obrigada Paula, obrigada Alessandra, Adriana, povo ocupado que estava aqui com a gente, né? Super abraço. Um abração para todos. Tchau, Cláudia. Obrigado.